Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos dias, dias que antecedem a volta de Jesus. O desejo de Deus é que toda alma se salve. Deus não deseja que ninguém perca a sua salvação. Por isso tem sido misericordioso, pois espera que as pessoas ouçam a sua palavra e venham obedecer aquilo que está escrito nela. Pois, apesar de Deus ser infinitamente bondoso, misericordioso, há algo que o Senhor não pode fazer, que é ir além da sua própria palavra. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Veja o que o Senhor diz a Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, nós não devemos nos esquecer disso. Deus é justiça e a palavra dele vai se cumprir, está se cumprindo. E hoje eu quero trazer um estudo a respeito de algo que eu e você devemos estar atentos e praticando o tempo inteiro, pois é uma forma de Deus nos livrar do que há de vir e de nos guiar através da sua poderosa revelação. Por conta dos nossos pecados, nós estamos separados de Deus. E agora o que temos, como o apóstolo Paulo nos ensina, é como se pudéssemos ver Deus por um reflexo de um espelho muito ruim. Então o que temos agora é em parte. Ainda não temos todo o conhecimento, ainda não vemos perfeitamente como Deus é, mas pela sua misericórdia e bondade, podemos ter um encontro diário com Ele através da oração. Quando oramos com fé, quando dobramos os nossos joelhos, clamamos ao Senhor, certamente Ele está atento às palavras que saem da nossa boca. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 e 17, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente. Então veja que a oração deve fazer parte da nossa vida diária. Todos os dias temos que orar a Deus, temos que buscar ao Senhor. De diversas formas nós nos conectamos com este mundo. Agora, se você quer estar conectado com os céus, com Deus, você tem que aprender a orar, desenvolver a oração. Veja o que Jesus diz aos discípulos. Jesus chama 3 dos seus discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, e vão se afastando um pouco mais dos outros para orarem mais intimamente. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 22, verso 40 ao 46. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Os discípulos aqui estão prestes a viver momentos terríveis em suas vidas, momentos angustiantes, momentos que eles teriam que provar ali que verdadeiramente tinham fé e confiança nas palavras do nosso Senhor Jesus. Veja que Jesus tinha avisado a eles antes de que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores para ser morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas ao ouvir isto, os discípulos parece que não entendem, parece que eles não percebem que o que Jesus está querendo dizer para eles é: isto vai acontecer. Então Jesus leva os discípulos, como ele é o nosso pastor, o nosso Senhor que vai nos guiando, ele leva os discípulos a orarem. Então ele diz para os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Ao retornar à oração, Jesus ora por mais um período, e quando ele retorna aos discípulos,
eles encontram os discípulos dormindo. E mais uma vez Jesus adverte: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Veja que Jesus falou para que vocês não caiam em tentação. E esta tentação que Jesus está se referindo aqui é a pior tentação de todas, que é a tentação de perder a fé, que é a tentação de renunciar a Cristo. Veja o exemplo desses 3 discípulos que Jesus chamou. Eles não o chamou por acaso. Veja Pedro. Pedro foi provado mais à frente. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Tiago fugiu, sumiu. E apenas o apóstolo João permaneceu com Cristo na cruz. A Bíblia diz que estava ali João, Maria, aos pés da cruz, no momento da crucificação. Se para estes homens que eram fervorosos na oração, que estavam intimamente ligados a Jesus, foi tão difícil passar pelas provas, imagine para aqueles que não se dão ao trabalho de orar, que estão sempre dormindo na fé. Oração não é uma brincadeira. Oração não é algo que você possa se dar o luxo de não ter na sua vida. Se não fosse tão importante, Jesus não pediria isso aos discípulos, não ordenaria isso aos discípulos. Milhares de pessoas todos os dias são derrotadas pelas tentações. Tentações que são enviadas pelo diabo. Milhões de pessoas presas em vícios em drogas, bebidas, prostituições, pornografia, adultério e tantas coisas terríveis que só destrói a alma do ser humano. São tentadas e caem todas as vezes que são tentadas. Caem porque estão conectadas intimamente com o mundo. Por isso Jesus nos mandou orar continuamente, para que a nossa conexão com Deus seja mais forte do que a conexão com o mundo. A oração nos liga a Deus. A oração, como Jesus nos ensinou, orem para que vocês não caiam na tentação. Se nós nos dedicarmos mais à oração, Deus nos livrará de cair em tentação. Assim como Jesus revelou aos discípulos o que estava por vir, Deus, através da sua santa palavra, também nos revela o que está por vir. Não viva a sua vida como se Jesus fosse demorar para voltar. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar hoje. Pois o dia da nossa morte nós não sabemos, e o dia da nossa morte pode ser o dia que Jesus volta para cada um de nós. Talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Você tem sido vencido pelas tentações. Querido e querida, levante-se, como diz o texto, levante-se e ore. Levante-se e busque a presença de Deus para a sua vida. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Dedique-se na oração. Viva uma vida de oração. Jesus está voltando. Fique com Deus, fique na paz.